Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Tem bastante tempo que eu não venho aqui trazer um conteúdo para vocês, então eu vou deixar aqui com vocês hoje a minha análise sobre o projeto Nexus do BIS, que é o Banco de Acordos Internacionais, e as conexões que esse projeto teria com a Ripple e também com o ativo XRP. Vale lembrar que o conteúdo a seguir, ele é de caráter exclusivamente educacional, não deve ser considerado como conselho financeiro. Aqui eu só estou apresentando os fatos para vocês como uma forma de pesquisa e estudo. Bom, pessoal, vou começar a pesquisa mostrando para vocês aqui. Esse documento foi um blueprint que o Banco de Acordos Internacionais publicou no ano passado, no dia 28 de julho de 2021, falando desse projeto Nexus, que seria como se fosse um protótipo deles, um teste com pagamentos internacionais lá para o sudoeste da Ásia. Então vou destacar aqui para vocês a parte mais importante desse blueprint, que é de onde a gente vai partir para o nosso estudo de hoje. Então aqui ele explica, né, que lá os 60 países possuem sistemas de pagamentos instantâneos. Aí aqui nesse segundo parágrafo ele diz assim, olha, que o Nexus é um modelo para conectar sistemas nacionais de pagamento em uma plataforma transfronteiriça. O projeto está passando agora por uma fase de design para partir depois para a fase de teste. Lembrando que foi 28 de julho de 2021. O BIS Innovation Hub trabalhará com a Autoridade Monetária de Singapura, Banco da Itália, Banco Central da Malásia, BCS em Singapura e a Paynet na Malásia, para conectar os sistemas de pagamento de Singapura, Malásia e área do euro em uma prova de conceito experimental. Então, galera, esse parágrafo aqui que a gente vai tomar como base para o estudo de hoje é sobre isso aqui que a gente vai falar hoje. Eu pesquisei cada uma dessas instituições e as conexões que elas têm com a Ripple. Para começar, vamos falar um pouco aqui sobre a questão da Ripple em Singapura. Quais foram os feitos da Ripple até agora em Singapura de uma maneira bem resumida? Tá, esse aqui foi um documento publicado pela própria Ripple em 7 de maio de 2015, falando sobre a prova de futuro, digitalização do Banco de Singapura para pagamentos internacionais. Então aqui tem digitalizar a infraestrutura bancária central de Singapura e integrá-la à comunidade internacional mais ampla para pagamentos internacionais é fundamental para o futuro econômico desse país do Sudeste Asiático. Então aqui é o CEO, né, do DBS Bank, que é um dos maiores bancos lá de Singapura, ele disse assim, que descobrir a infraestrutura central é o que realmente importa. A infraestrutura central que é o back-end aqui que ele fala, olha, como que os bancos fazem todo o processo de back-end para permitir o atendimento digital instantâneo. Ele diz lá que eles estavam gastando bilhões de dólares na digitalização do banco e 90% está digitalizando o meio e o back-end. Então, o que isso significa? Isso aí foi falado em 2015 e aí você vê que o Banco de Acordos Internacionais, com essa pesquisa deles aqui em 2021, eles estavam falando lá de Singapura. Aí ainda nesse documento aqui ele diz que Singapura lançou um sistema doméstico de liquidação em tempo real, tá? Em março de 2014, parece que ele diz aqui março do ano passado, e o ano era 2015. E aí aqui ele ainda diz que a Autoridade Monetária de Singapura, guarda esse nome aqui porque esse nome é falado bastante aqui nessa aula. Também ele é citado diretamente lá no projeto Nexus. Se vocês lembrarem, olha, Autoridade Monetária de Singapura, projeto Nexus. Ele diz assim que a Autoridade Monetária de Singapura, que é o Banco Central e a Autoridade Reguladora Financeira, fez uma viagem, tá, até a Califórnia no mês passado, tá, isso era em 2015, visitando várias empresas de tecnologia, incluindo Ripple Labs. Então vamos gravar isso aqui. Aí aqui ele já fala, tá, que Singapura possui um vasto potencial econômico. Aí ele diz que o ministro da Indústria e Comércio da Malásia argumentou que a Associação das Nações do Sudeste Asiático, que é a ASEAN, esse nome aqui também é muito importante para gravar, que também inclui Indonésia, Filipinas e Tailândia, poderia superar a economia da União Europeia em menos de uma década. Olha só.
Menos de uma década daria 2025. E aí também eu quero fazer um gancho aqui para um outro vídeo que eu já publiquei aqui falando dos desenvolvimentos e estudos que foram feitos entre a Ripple e os bancos da Tailândia. Teve um lá da Tailândia, do Japão, acho que é do Siam Commercial Bank, se eu não me engano. Eu já publiquei aqui, vou deixar o vídeo onde eu falo sobre isso na descrição desse vídeo. Aí que Linda diz: esse tipo de crescimento econômico só seria possível por meio de uma integração financeira destes países da ASEAN, semelhante à União Econômica da Europa nos anos 90. Mas ao contrário da União Europeia, as nações da ASEAN não pretendem formar uma moeda única. Singapura e seus vizinhos buscam uma solução alternativa, envolvendo várias moedas e redes de pagamento dispares, pagamentos diferentes, que ele quer dizer aqui. Então, olha, isso aqui já foi um estudo feito da Ripple com os bancos lá, com a Autoridade Monetária de Singapura, em 2015, bem antes do Banco de Acordos Internacionais publicar sobre esse projeto Nexus. Bom, aqui eu já quero começar falando sobre essa parceria indireta que possivelmente a Ripple teria com também esses 100 bancos italianos que entraram numa operação de blockchain chamado Spunta. Spunta Blockchain de setor bancário na Itália, um grupo de trabalho internacional responsável por destinar os processos de contas nostro e vostro. Aí aqui, eu não vou me estender muito, ele diz aqui que os parceiros de Spunta contam com NTT Data, R3 e Corda Enterprise. E o que significa esse NTT Data? Eu vou apresentar para vocês alguns achados. Alguns eu já tinha até falado aqui no canal, outros não. Mas eu vou mostrar para vocês algumas características e relações, conexões que eles trazem, tá? A Ripple dentro de seus sistemas também. Uma coisa que é importante falar aqui sobre esse caso específico da Itália é que essa aplicação de blockchain não seria necessariamente somente para pagamentos internacionais dentro daquela nação, tá? Ele fala aqui de processos de reconciliação interbancária. Esses processos de reconciliação, eles englobam também dados e informações, tá? Então, não é somente envio de pagamentos, envio monetário. Ali eles falam também sobre a troca de informações, armazenamento de dados, está tudo envolvido aqui, principalmente aqui com essa NTT Data. Então aqui nessa pesquisa, olha, se você olhar aqui para cima, aonde tinha o Banco da Itália, olha, a gente já falou do Banco de Singapura, tá? Da Autoridade Monetária de Singapura, e agora a gente está falando do Banco da Itália e desses parceiros que o Banco da Itália tem, que faz sentido a gente falar sobre a Ripple porque essas próprias organizações já falaram ou já têm parceria com a Ripple e eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olha, primeiramente, NTT Data, Everest. Em 2019, a Everest publicou um documento, né? Esse documento aqui falando sobre a adoção do DLT. E aí ele fala da fase de teste e a fase de maturidade dessa tecnologia de razão distribuída. Ele fala bastante sobre a Ripple nesse documento. Aqui tá a parte em inglês. Eu acho que tem aqui essa parte aqui que eu coloquei, olha, em um outro vídeo. Aí aqui ele diz avanço da tecnologia de plataformas experimentais, aí também plataformas de nível empresarial para casos de uso específicos. Aí ele já cita aqui, ó, a Ripple para pagamentos transfronteiriços. Ele cita também, olha, a R3 Corda em 2019. As datas vão para cima e para baixo, tá? A gente vai fazer esse apanhado desde 2015 até agora, 2022. Só que as datas não estão em ordem cronológica aqui, porque eu estou explicando de acordo com cada região. Primeiro falamos de Singapura, e aí agora estamos falando aqui do caso da Itália com esses parceiros em específico. E já nesse documento aqui da R3 em 2018, ele diz aqui, olha, R3 lança uma aplicação de acordo universal para facilitar pagamentos globais em corda. XRP é o primeiro mecanismo de acordo. E aí aqui já em 2020, olha, lembra que a R3 falou sobre a Spunta? A Spunta é lá da Itália. Aí uma coisa que eu não posso deixar de falar também é sobre a SPI Group, que é, na verdade, um consórcio que a Ripple tem lá junto com a R3
lá no Sudeste Asiático para a construção dessas plataformas de transferência de dinheiro entre fronteiras. Aí ele diz aqui, olha, que a Ripple e a R3 são companhias com tecnologias bem perto do padrão global. A Ripple tem uma boa participação, tá, nesse consórcio junto com a R3. E aí aqui nesse documento publicado em 2021 já entra, tá, esse esquema que também foi publicado lá pela SBI. Aqui ele explica essa interrelação deles, tá? Não somente em pagamentos, tá? A Ripple entra aqui na parte financeira, mas também existem outras empresas, tá? Outros tipos de blockchains que também operam junto com a R3 em supply chain, saúde, a parte imobiliária, tá, de propriedades e outras coisas também, junto lá com esse consórcio do Sudeste Asiático, tá, principalmente do Japão. E aí aqui eu coloquei, olha, não é necessariamente só sobre movimentação de valores, e sim processos de reconciliação entre instituições bancárias. É sobre dados e troca de informações na operação subjacente back-end. Sempre que a gente ouvir falar aqui sobre a R3, Corda Cellular, que faz o acordo, tá, entre essas transações, não só financeiras, você pode lembrar aí também da Xinfin, que tem parceria lá com a R3, são ativos que estão ativamente participando com essas outras instituições que estão dando aí, fazendo a reestruturação desse sistema financeiro global e dos outros sistemas globais, assim como supply chain, logística, como eu já falei aqui. Vamos continuar. Aqui eu já posso falar para vocês que começa a ficar interessante porque aqui já tem a relação da Ripple com a Malásia, lembra? Lembra que eu falei da Malásia lá, que o projeto Nexus aborda essa região também? E isso daqui foi publicado em outubro de 2021, outubro do ano passado, ou seja, o projeto Nexus saiu em junho, julho de 2021 e aí em outubro a Ripple lança essa notícia. Ripple expande pagamentos internacionais usando o XRP com a Tranglo. Da Ripple e Tranglo, um provedor de pagamentos transfronteiriços com sede na Malásia, anunciaram que a Tranglo lançou seu primeiro serviço de liquidez sob demanda ao vivo na RippleNet, nas Filipinas, com planos para mais corredores de remessas nos próximos meses. As Filipinas são um mercado-chave para remessas. Então aqui a Ripple já está falando de remessas com as Filipinas. Esse mercado das Filipinas e da Malásia é citado lá no documento do Nexus, tá, pelo Banco de Acordos Internacionais. Aí antes dessa parceria entre a Ripple e a Tranglo, que é uma grande operadora lá na Malásia, o Fundo Monetário Internacional tinha publicado, tá, em fevereiro de 2020, esse documento, tá, falando da Malásia, que a Moneymatic já trabalhava com a Ripple fora do país. Parcerias entre bancos e fintechs na Malásia estão sendo ajudados por providenciadores infraestruturais como os APIs abertos do setor de finanças. E aqui ele cita a Ripple, isso foi em 2020, antes mesmo da parceria entre a Tranglo com a Ripple. E aí, para falar mais uma vez aqui da Malásia, em janeiro de 2021 também teve essa notícia aqui da Ripple com a Mobile Money, que é uma empresa de carteiras digitais, para fazer essas transações de um país para o outro, remessas de carteira para carteira em 2 países. Tudo aconteceu entre 2020 e 2021. Aí, pessoal, nessa mesma época, saiu essa notícia aqui por esse outro site, né? Dizendo que as carteiras móveis de Bangladesh e Malásia usarão RippleNet para pagamentos. E o que é mais interessante aqui nesse artigo em específico é que ele cita, nesse caso era para enviar remessas da fintech blá blá blá, usando esse banco aqui, olha. Esse banco aqui, primeiramente, ele é parceiro Ripple, parceiro direto da Ripple. Isso aqui é um documento da Ripple que eu já apresentei aqui no canal, e aí tem o nome desse banco, tá? O Standard Chartered. E a outra coisa que eu quero destacar aqui também é que nesse artigo ele fala a Bcash é apoiada pela Corporação Financeira Internacional, do Banco Mundial, a Fundação Bill e Melinda Gates e esse grupo AND, que eu não conheço. Mas a fundação do Bill e da Melinda Gates são patrocinadores diretos dessa fundação Mojaloop. E essa fundação Mojaloop, como muitos já sabem, né, muito pessoal que estuda aí a Ripple, todo mundo sabe que, né, a Ripple e a fundação Mojaloop, eles têm uma parceria. Então, na própria página lá da Mojaloop, você encontra
a Fundação Bill e Melinda Gates, os parceiros, o Google, se encontra a Ripple, a Fundação Rockefeller, os caras, né, mais ricos aí do nosso planeta. E aqui tá pequeno, não sei se dá para vocês verem, mas esse daqui é o sinal da Autoridade Monetária de Singapura. Então, olha só que interessante. O projeto Nexus falava sobre essa parceria, tá, com a Autoridade Monetária lá de Singapura, e aí você vê essas parcerias, uma se encontrando com a outra através desses pontos que a gente está ligando aqui. Então, assim, as histórias vão se encontrando. Pessoal, vocês lembram do documento do FMI falando da Money Match da Malásia? Esse documento aqui, deixa eu até voltar aqui, olha, o documento da IMF, tá? Do FMI, falando lá do Money Match em 2020, citando a Ripple, falando da ASEAN Markets, tá? Que são aqueles 5 países mais importantes lá do Sudeste Asiático, que têm parcerias um com o outro para essas transações entre fronteiras. Em 2018, a Money Match já tinha testado o Ripple. E aí, nessa mesma época, a própria Ripple publicou no website deles esse estudo de caso aqui com a Money Match. Olha que interessante. Aí, para nós concluirmos o nosso estudo e as nossas conexões, a gente pode ver aqui que o Banco de Acordos Internacionais cita essa Paynet. E aí eu deixei ela por último aqui, olha. Lá no site da Paynet, ele diz que um dos seus maiores acionistas, olha, esse banco aqui, ó, Banco Negara Malásia. E aí, se você parar para olhar nesses documentos que eu passei aqui para você, você vai encontrar, olha, o Money Match é aprovado por esse banco que o Paynet está falando lá, que é esse banco da Malásia, tá? Banco Negara Malásia, tá? Então, assim, tá tudo interconectado. É o mesmo Paynet que foi citado aqui no Banco de Acordos Internacionais. Tá, galera? Então, por hoje foi isso. Essas foram as conexões. É um assunto muito, assim, profundo. Precisa mesmo de ter pesquisa, precisa mesmo de ir ligando os pontos. E aí, se você já está trabalhando nesse espaço, você tem a noção de, eu vi isso em tal lugar, então você vai pesquisando, uma coisa vai puxando a outra. E aí eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!